Estamos ao vivo, né? Seja bem-vindo e bem-vindas, né? Hoje é aquele dia, né, de fazer o que precisa ser feito, né? Vamos em frente. E hoje a gente vai falar de algo que a gente às vezes nem pensa assim na hora, né? Mas quando você sabe que quem governa o ser transforma o ter, você vai saber que sua vida vai seguir o rumo certo, né? E não é o que você ganha, mas o processo, né? O processo que vai indo, né? E o que você se torna, isso que é importante. E quem busca antes de ter, antes de ser, conquista uma contínua vazio. Então, busque, né, o ter antes de ser. Às vezes a gente quer o contrário, né? E não é o que eu ganho no processo, é qual eu me torno, né? Isso que vale a pena. O valor não está no resultado, mas na transformação interior, né? Aqui dentro, ele tem que transformar. E pare de medir o crescimento por conquista e passe a medir a evolução por caráter, né? Então, quando eu digo o meu caráter, né, tem que... Por isso que lá na Bíblia diz, né, os princípios. Você sabe, eu quero seguir os princípios, né? E todo mundo quer resolver tudo em uma semana, né? Mas o segredo está em quem você se torna, né? Porque a pressa é inimiga da construção do ser. Quando tu aprende isso, tu diz assim, estás fazendo aquilo que estás fazendo bem feito. Então, sempre que você substituir, né, a velocidade por constância, celebre, né, os pequenos avanços, né? Hoje eu conquistei isso, né? O que você conquistou hoje que tem que comemorar e que ainda não comemorou? Conquiste. Diz, puxa, hoje eu fiz isso ali que eu pensei que era impossível fazer e eu fiz. Então comemore, né? E tem até meia-noite para comemorar hoje, né? Então, outubro é mês de acelerar. E acelerar o propósito, né? E não a ansiedade, né? Tem muita gente que bota ansiedade na frente, né? Então, acelera o teu propósito. A ansiedade não, né? A ansiedade você tem que estar bem, né? Interiormente. Eu sempre digo, né? Teu CPF tem que estar bem, né? Porque outras coisas vão estar bem também. E aumente a intensidade da ação, né? E mantenha o coração centrado no propósito. Aquilo tem para fazer hoje, faça. Não deixa para amanhã, faça hoje, né? Se você focar no ganho, vai se estressar. E se focar na transformação, você vai prosperar. Então, tudo tem um caminho, né? E a gente sabe, né, que o foco no ter é gerar tensão, né? E o foco no ser gera expansão. Então eu quero ser, né, para me gerar expansão. E em cada meta, né, pergunte, isso está me tornando alguém melhor? Se não está, calma, né? Está me tornando melhor naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu quero ser, né? E você quer o resultado do outro, mas não quer tornar quem o outro se tornou? Então a gente tem que colocar, né, tudo isso aqui na balança, né? Admirar o resultado sem respeitar o processo é imaturidade espiritual. Então, estude o caminho, né? E o sacrifício que quem você admira pratica um deles, né? Ah, aquela pessoa tem tanto. Quanto tempo ela estudou, né? Mas o que eu tenho, né? Eu conquistei, né? Eu antes o que eu era e hoje o que eu sou. Né? Quando a gente coloca na balança, a gente nem quer olhar o que os outros, né? Porque a gente sabe que a gente evoluiu, né? Que a gente cresceu naquilo que quer, né? Porque todo mundo é passageiro na vida, né? Ninguém é diferente, né? Então, o passageiro não é receber o que está acontecendo, é observar o ambiente antes de agir. Então, tome consciência, né? Com a presença daquilo que você está fazendo.
Quando eu digo eu não sou passageiro da vida, eu sou passageiro que acredita tudo que decidi por nada, né? Tudo aquilo que eu decidi fazer, né? Não é por nada, mas eu decidi fazer. Então, edifique, né? Qual as 3 áreas da vida onde você tem vivido de modo automático e assuma o comando, né? Porque quem governa antecipa, né? Quando você coloca ali, você já sabe que isso que é importante, né? A vida não é passageira, é uma oportunidade, né? De 1.051.200 horas, sabe? E se você reclamar de minuto, desperdiça anos, né? Então, não aclame, não reclame, né? Se reclamar de minuto, vai somando, né, na tua vida, isso ali vai dar 1 ano. Então, não reclame. Trate de cada dia como uma chance divina de governar o melhor tempo, né? Hoje eu ganhei uma chance divina de governar o meu dia. E, né, agora já é 8h35, já está na hora, né, de agradecer de tudo que fez e que conquistou, né? E, gente, todo mundo tem aquele caderno, né, de gratidão. Então escreve lá o que você ganhou hoje, que fez, né? Daqui um ano você vai ver, puxa, quanto eu ganhei, quanto eu fiz, né? Fui melhor que era antes. Então, seja uma máquina de ser, né? E não de ter. Eu sou, né? E o propósito se sustenta no que você é e não no que você possui. E é muito importante, né, a gente desenvolver as virtudes, né, antes de buscar resultado. Então, cada momento, né, você só tem paciência com aquilo que já foi. E é verdade, né? Eu já fiz aquilo, eu tenho paciência. Eu fui lá e resolvi, eu tenho paciência, né? Então, paciência nasce do crescimento e não do esforço. Isso aqui é forte, né? Quando a gente coloca assim, paciência nasce do crescimento e não do esforço, né? E a gente sabe, né, que paciência você só tem paciência naquilo que você já fez. Você já sabe, né? Por isso a gente tem que inovar, né? Dizer para a pessoa, eu vou fazer, né? Não foi mal se errou, mas você aprendeu, daí você já tem aquele crescimento, né, que você adquiriu, que ninguém te tira. E quando alguém te irrita, lembre-se que você esteve nesse mesmo estágio. Então, a pessoa te irritou, não gostou, eu já passei por essa irritação que essa pessoa está passando. Então, paciência é o olhar de cima, né? Quando a gente olha de cima, e quem sobe o nível enxerga com compaixão, né? Não com arrogância, né? Eu gosto muito dessa palavra compaixão, né? É aquilo que tu diz assim, puxa, eu passei por tudo aquilo ali que ele passou, né? Compaixão, né? Ele vai entender, vai aprender, vai multiplicar aquilo que ele quer para a vida dele. Então, antes de agir, é muito importante respirar e olhar para cima, né? A gente às vezes tem o costume de ficar com a cabeça baixa. Olha para cima, como quem já superou, né? Eu já superei isso ali, né? E olha com compaixão, né? Porque a paciência é ciência. E saber quanta paz você já deu, né? Então, quem entende o processo não desespera, né? Então, transforme aquela frustração, né, em aprendizado e anote, né, que cada espera te ensinou. Poxa, isso é bom também, né? Essa espera me ensinou. Eu queria estar lá, queria ter feito aquilo lá, mas eu tive que aprender, tem que olhar de cima, né? E ver que aquela fase ali você sofreu, mas aprendeu, entendeu, né? Porque paciência é flor de quem cresceu. E amadurecimento floresce, né? E quando você entende o tempo das coisas, né? E agradeça, né? Pelas demoras que fizeram mais sábio.
hoje é um dia, né, de agradecer por aquilo que você passou, sofreu. Agradeça por essas memórias, né? E quem não cresce não tem paciência. Tem as pessoas que jogam assim tudo para fora, querem acabar, né? Ele não cresceu, ele não tem paciência. Então, a impaciência sempre é o grito de quem parou de evoluir. Em cada irritação, identifique o ponto de maturidade, né? Que ainda precisa curar. E a gente sabe, né? Que transformar o ser é praticar, não a teoria, né? Quando eu quero ser. Tem que praticar para aprender, entender, evoluir, né? E saber que não muda ninguém, né? Viver muda tudo. Eu não mudo ninguém, né? Eu queria que mudasse. Não tem nada a ver, não consegue. Você tem que mudar, né? E viver muda tudo, né? E escolha um aprendizado e aplica hoje, né? Antes de buscar outro. Você aprendeu nesse momento, você teve consciência, você parou, colocou os pés no chão, entendeu? Daí escolha outro, né? Aprendizado. E aplique ainda hoje, né? Antes de buscar outro. Isso a gente tem que saber e parar e entender isso aqui. Porque a teoria não transforma o ser. As informações sem ação é sobrepeso espiritual. Então, transforme, né, aquilo que você quer, né, para o seu ser. E para cada conteúdo, né, um consumo. E defina uma aplicação em 48 horas, aquilo que você quer fazer. Eu vou fazer em 48 horas, né? É bom a gente botar uma data, né? Porque daí a gente obedece, né? Puxa, já está quase chegando na data, será que eu ainda não fiz? O que eu preciso fazer? Então, é tudo uma contínua, né? E quando a gente sabe que a teoria não transforma o ser, e a informação sem ação é um sobrepeso espiritual, a gente sabe que a gente precisa agir de uma maneira sábia, né? Todo bloqueio, a gente hoje fala muito em bloqueios, né? Bloqueio naquilo, né? Muita gente fala bloqueio de todos os P, né? Do pai, professor, padre, né? Tudo isso, o P, fizeram bloqueio. Então, diz que bloqueio tem o cheiro de propósito, né? Aquele bloqueio que você tem é o seu cheiro, o seu propósito. Então, é um obstáculo que você nasceu para destravar. Tem que passar, né, aquilo ali para destravar. E eu gostei muito que às vezes a gente tem um muro, né? A gente não sabe o que está no outro lado, mas se a gente se jogar naquilo que a gente quer, a gente coloca, né, a verdade, bota a mente, né, para trabalhar no bem, né? Para lá no outro lado tá as coisas boas para a gente. Então, dá uma inovação diferente na sua vida, né? Mostrar que você mostra, né, que você nasceu para destravar. E reflita sobre isso, né? Mais do que te trava. Então, ali Deus quer usar. Então, quando você diz assim, meu Deus, o que eu estou travando, né, que você quer usar? Dá um tempo, 1 minuto para perguntar e ver, né? Porque a trava, ela revela o que você é. É a resistência que aponta de seu destino. Então, identifique, né, o padrão que te impede, né? E leia, né, como um sinal, não como um castigo. Puxa, isso aqui está vindo para a minha vida, está me botando ali frente a frente, né? Eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que ver o que é melhor para a minha vida. E quem não tem bloqueio, não tem chamado. Então, tudo tem um significado, né? Tudo tem um chegar lá, né? Então, luta valida missão, né? Então, encare cada bloqueio como uma prova, um preparo, e não é limitação. Quando a gente sabe que limitação não diminui quem você é,
mas amplia a sua experiência, né? E Deus usa, né, a limitação para te ensinar dependência. Então, valorize, né? Qual é a área frágil como portas de crescimentos, né? Qual é aquela área que ainda está assim frágil na sua vida, né? Então, o que você precisa de parceria, né, para ir? Então, é muito bom a gente valorizar as áreas frágeis, né, como portas de crescimento. Então, eu vou crescer, né? Eu estou passando por isso, mas eu vou crescer, vou sair daqui e vou para outro lado, né? É uma porta, é um crescimento, né? E bloqueio é um circuito, né, do propósito. Tem que nem um fio, né? Aquele circuito. Então, bloqueio é a mesma coisa. A energia, ela está lá só para ser redirecionada, né? Ela está ali para redirecionada para a sua vida, né? Então, descubra onde a energia travou e reconecte atitude e fé naquilo que você quer, onde falhou, né? E nunca se levante contra o fundamento, né? Rejeitar é a base de derrubar o seu próprio teto, né? Então honre, né, as suas raízes, né, familiares, espiritual, né? Mesmo que siga novos caminhos, né? A gente fala muito hoje em judaísmo, né? E o funcionamento, né? Catolicismo, né? E a estrutura protestantismo, né? Que é a cobertura, porque toda construção ela desaba, né? Se desprezar suas camadas. Então, quando a gente, né? Que tudo é uma religião, é cada um respeitar a sua, né? E cada um é complemento da outra. A gente reconhece o valor das tradições que sustentaram sua fé até aqui, né? Porque se a igreja está de pé, né? Quantas guerras, quantas coisas passaram e ela está lá, né? De pé. É que nem o Vaticano lá, né? Uma cidade mais pequena do mundo, né? E com tanto conhecimento lá, tanta sabedoria que o mundo inteiro vai lá ver o que tem lá, que só tem lá, né? Naquele país. Então, por isso que eu digo, ser cristão é identidade e não rótulo. Religião, onde você está, porque Cristo é quem é você. Isso é muito bom, né? E pratique, né? E reforce diariamente sua identidade espiritual acima de qualquer título. Eu sou, eu quero, né? Quero estar presente, quero falar presente com Deus, né? Então, e tem essa energia de vencedor, né? Que está acima da luta, né? E quem luta na mesma frequência, né? Da guerra que já perdeu, né? Então, já perdeu, mas luta, né? Naquilo que quer. E leva suas emoções, né? Antes de enfrentar qualquer batalha. Então, eleve ela, né? Seja forte com aquela emoção, né? Porque vem as batalhas, mas daí você já está forte, né? A menotóia, né? A menatóia, ela é elevada e direção, né? Metanoia, desculpa. Ela é elevada e a direção, né? Então, mudar o caminho sem subir o nível não é transformação, mas decidir e pergunta se está apenas virando, né? De lado ou subindo a frequência. Geralmente, né, a gente quer subir, já, né, faz as coisas para subir a frequência. Então, metanoia é uma mudança de mente. Quem você vê, o muro que escolhe a melhor rota, né? Quem você sobe, né? Quem sobe, né, o muro, né, ele escolhe a melhor rota, porque ele vê lá de cima, né? Então, suba mentalmente antes de reagir, né? E veja o todo, né? Essa metanoia é a mudança, né, que você quer para a sua vida, né? Então, você pule, né? Como aqui diz, pule o muro, né?
para você ver a mudança, né? Porque quando a gente sabe que os bloqueios é um certificado e não do seu chamado, a trava confirma a sua missão. Então, encontrar resistência, declare, né? O que é que Deus quer me usar? Faça essa pergunta. É aqui que Deus quer me usar? Então, aí você sabe, né? Que é algo que te perturba e porque é contigo, né? Quando é com a gente, né? E a dor é um lembrete do seu dever. A gente sabe que tem que fazer aquilo, né? E dói. O que te perturba, né? Faz essa pergunta. Por que é contigo? Por quê, né? A gente, quando quer saber o porquê, a gente acha, né? E a dor é um lembrete, né? Então, do seu dever. Então, transforme o que te incomoda em área de contribuição. Ele está me incomodando, né? Contribui com outras pessoas, com aquilo que você quer evoluir, né? Quando a gente diz, eu sou anjo que agita as águas. Então, a palavra desperta mentes adormecidas, né? E deixe de agitar pelo que toca, né, na sua alma e transforme isso em atitude. E sempre as coisas tocam, né? Eu gosto de dizer, né, que a gente tenha uma energia, né, que agita, né, as águas, como aqui eu falei, né? Então, deixe de agitar, né, pelo que toca na sua alma e transforme isso daquilo que você quer, né? Cada momento, né, a gente sabe que a gente precisa mudar, entender e viver, né? E a gente às vezes para, né? Mas esse parar é para você evoluir mais rápido. Então, quando a gente sabe que o tanque não é físico e é sua mente, né? Porque o nosso corpo é quase tudo de água, né? Então, um milagre acontece nas ondas do seu pensamento. E é verdade, né? Quando a gente sai, vem um estala na mente assim, puxa, isso aqui eu tenho que fazer, né? Isso aqui é bom para mim. Então, é o momento de você parar e meditar sobre o código, né? Qual é o código que você vê naquilo, né? E recebido. E haja, né? Porque aquilo, tudo que às vezes precisa para a gente é um estalo, né? Para a gente mudar e daquilo que a gente está ali parado, né? Então, haja antes que a clareza se perca, né? Veio aquela mente, aquilo ali que você já esperava, então age. E toda segunda, né? Todo dia, né? A gente é um agito das águas, né? Quando a gente aprende como se é um agito das águas, né? E quem mergulha é transformado, né? Naquilo que veio na sua mente que é melhor, né? E a presença não muda nada. O mergulho muda tudo. Naquilo que você quer aprender, naquilo que você quer fazer. Escolha, né, um código por semana e viva ele até se tornar parte do seu ser. O que eu quero, né? Eu vou ter que uma semana, né? É que nem ali eu falei 48 horas, né, para você mudar. Às vezes você está parado em algo, 48 horas, quero, né, inovar, quero outra coisa. E a mesma coisa diz aqui, né? Escolha um código da semana e viva ele para tornar parte do seu ser, né? Eu sou, e é isso que a gente precisa para a vida da gente. Então, hoje a gente fez uma live, né? Falando das coisas boas, né? Que a gente precisa aprender todo dia um pouquinho, né? Aprender, a gente não depende, né? Quem aprende não depende. E a gente hoje está feliz, né? Então eu quero que vocês se sintam amados por mim, né? E que Deus fique com Deus e a presença de Deus, né? E quando a gente sabe que Deus está comigo, a gente sabe que tem uma noite abençoada. Vocês também, tá? Muito obrigada. Até a próxima.